Abel Ferreira foi novamente expulso no Palmeiras. Existe uma perseguição, existe uma passação de pano da torcida palmeirense. O que está acontecendo de verdade? Na minha opinião, bom, falo disso já já. Like no vídeo, hein? Se inscreve no canal, a marca de 80 mil inscritos. Fico muito feliz com o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um de vocês que dão like, que se inscrevem, que compartilham os vídeos, que comentam nos vídeos, alimentando aqui o canal todos os dias. Muito obrigado. E é claro que a próxima meta é o quê? 90 mil inscritos é a próxima meta. Então, se inscreva aí, ativa o sininho, sempre dando like no vídeo para ajudar. Beleza? Bom, Palmeiras venceu o Cuiabá no sábado, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Um jogo mais difícil até do que se esperava. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo. Toma o gol do final, a coisa fica um pouco mais difícil para o segundo tempo, mas enfim, sai com a vitória. Cuiabá montou um time muito físico, né? De muito choque, de enfrentamento. Não é um time que tecnicamente é um primor, mas é um time que deixa a impressão de que vai batalhar muito, assim, que vai ser uma equipe muito difícil em alguns momentos de ser batida até pelas suas próprias características. Mas prevaleceu a qualidade do Palmeiras. O foco aqui nem é tanto o jogo, a atuação, o resultado, mas a expulsão do Abel Ferreira. Eu fui dar uma olhada nos números, estava vendo lá acho que no Infos Palestra, no Twitter e em outros lugares também, vi na Gazeta Esportiva, eu fui confirmar o número para ver se realmente está batendo. São 7 expulsões e 37 advertências com cartões amarelos ao Abel Ferreira, desde a sua chegada aqui ao Brasil para comandar o Palmeiras em 2020. Eu acho um número excessivo. Acho que todos vamos chegar à conclusão de que é um número muito alto para um treinador. 7 expulsões e 37 cartões amarelos. É bastante coisa. É um tema muito delicado, muito sensível, como qualquer tema que envolve o Abel Ferreira em relação à torcida do Palmeiras. Porque nós estamos falando do maior treinador da história do Palmeiras. Acho que já há meio que um consenso sobre isso, por mais que o Palmeiras tenha tido outros grandes nomes, mas o que o Abel faz é histórico. O Abel muda o Palmeiras de patamar, o Abel faz com que o Palmeiras seja o time a ser batido no Brasil, e ele consegue isso não numa temporada isolada, mas nós estamos falando de um trabalho que caminha para 3 anos, e são anos totalmente vencedores do Palmeiras. Então, o que o Abel faz aqui é mágico, é histórico, tem que ser reconhecido. Não há treinador trabalhando no futebol brasileiro que chegue perto do nível de trabalho e resultados do Abel Ferreira. Não há. E com a consistência, com a continuidade disso. O que o Abel faz é inacreditável, é impecável. Eu sou um fã do Abel Ferreira, acho que ele faz bem ao futebol brasileiro. Acho que o Abel, pouco a pouco, foi calando críticos com trabalho. O Abel é o cara reativo. Quando o Palmeiras precisa atacar, propor, ataca, propõe. Ele faz o time dele jogar das diferentes formas. Enfim, eu só tenho elogios ao trabalho do Abel. Agora, na questão do comportamento na beira do campo, eu acho que o Abel precisa melhorar muito. E, aliás, no sábado, na coletiva depois do jogo, porque nós temos que falar de 2 mudanças envolvendo essa coisa de cartões para árbitros do futebol brasileiro. Essa já é uma delas. O Abel, mesmo expulso, deu coletiva. Agora o treinador dá a coletiva depois do jogo. Porque, vamos combinar, não faz sentido. Pensa nos patrocinadores do campeonato. Eu estou pagando para ter a minha marca exposta ali atrás do treinador. Aí esse cara é expulso e no final do jogo ele não vai dar a coletiva. Quem é que está sendo punido? O treinador ou eu, o empresário que estou pagando e bancando o campeonato? É claro. Ninguém quer ouvir o auxiliar do Abel. Os caras querem ouvir o Abel. Quem é que vai trazer audiência? É o Abel ou é o auxiliar dele? Então o Abel tem que falar. Foi expulso? Cumpre a suspensão, ficando fora da beira do campo do próximo jogo. Até porque vai ser jornalisticamente rico, e aí eu estou olhando o outro lado da coisa, ter a explicação do treinador que foi expulso. A gente precisa saber, ele precisa falar. E ele falou. Ele disse que, enfim, ele não admitiu as palavras que foram usadas, que foram colocadas na súmula. A súmula disse que ele proferiu o seguinte desabafo: arbitragem de merda. Foi isso que o Abel disse, segundo a súmula. O Abel, na coletiva, antes da súmula ser divulgada, falou assim: eu estou curioso para saber o que vão colocar aí. Porque, enfim, eu não falei nada demais e tal, eu só reclamei ali da arbitragem, eu não xinguei ninguém. Ele disse: eu não xinguei ninguém, eu não ofendi ninguém. Ele não xingou diretamente, mas se o relato da súmula for verdadeiro, e eu espero que seja, eu acredito nisso, ele desabafou com uma ofensa
não especificamente ao árbitro, mas a toda a equipe, ou a arbitragem brasileira num conceito geral. E aqui vai uma nota pessoal. Eu acho a arbitragem brasileira quase isso que o Abel disse. Eu acho muito ruim. Não acho que eles são mal intencionados, não acho que eles não valem nada, não acho que eles são asnos, eu não acho nada disso. Eu só acho que eles são mal preparados. A coisa é de cima para baixo e o resultado que a gente vê é, em condições normais, desempenhos pífios, muito ruins mesmo, comprometedores até, alteradores de resultados, não por dolo, mas por incapacidade mesmo dos árbitros brasileiros. É assim que eu enxergo. Então, se o Abel acha a arbitragem brasileira muito ruim, eu também acho. Péssima, de péssima qualidade, de baixo nível. Incompatível com a qualidade do campeonato. Eu acho bom o campeonato brasileiro, mas acho que a nossa arbitragem não está à altura. Então, mas nessa coletiva, o Abel faz ali um meia-culpa. Ele diz ali que ele tem tentado mudar esse comportamento. E aí vai dar a opinião de cada um, assim. As reações do Abel na beira do campo te dão essa sensação de que ele está tentando mesmo mudar? Pra mim, assim, se ele tá tentando mudar, ele ainda não conseguiu encontrar a maneira, o caminho, porque não mudou. O comportamento dele na beira do campo, se você pegar o Abel 2023, que foi expulso sábado, e o Abel do início da trajetória dele do Brasil em 2020, não mudou. Pra mim, continua igual. Explosivo, muitas vezes passando do ponto, muitas vezes exagerando em reclamações, muitas vezes com razão nas reclamações, mas nem sempre. Convenhamos, assim, nas 37 vezes que ele foi advertido com cartão amarelo, dificilmente ele estava com razão ou ele encontrou o tom certo na reclamação nessas 37 vezes. É muita coisa. É muita coisa. Mas assim, ele diz que está tentando mudar. Se ele diz que está tentando mudar, ele entende que o comportamento dele, nesse aspecto, ele pode ser prejudicial ao time, como muitas vezes é. Muitas vezes o Palmeiras até se desestabiliza dentro de campo. Tem gente que até coloca um pouco das dificuldades que houve no jogo de sábado na conta dessa expulsão do Abel, do momento de instabilidade que o time teve. Mas é um passo, assim, é um passo. Se o Abel admite isso, é legal, é um passo. E eu acho que todo mundo pode mudar. O Abel é um grande profissional, mas ele não é perfeito, como nenhum ser humano é. Ele comete as suas falhas. Esse é o calcanhar de Aquiles. Essa é a dificuldade que ele tem. Só que isso, perto do benefício gerado pelo trabalho dele, das qualidades do Abel, isso é algo totalmente secundário. Sim, eu não vou mudar jamais a minha avaliação, a minha percepção sobre o que é o Abel Ferreira, o profissional que é o Abel Ferreira, por isso. Eu mesmo, posso falar por mim, me considero um profissional de bom nível, né? Tô há 16 anos na TNT Esportes e tudo mais, né? E sei que eu tenho um calcanhar de Aquiles muitas vezes, que é a minha cobrança extrema por perfeição, de às vezes você subir muito o tom ali na hora de uma reclamação. Então eu sei exatamente o que o Abel tá sentindo. Porque às vezes eu sou um pouco isso. A gente eu não quero me colocar no nível do Abel não, porque o Abel é um profissional de excelência. Eu, puxa vida, eu tô ali só tentando ganhar o meu pãozinho no dia a dia com o microfone na mão. Mas todo mundo tá querendo fazer o melhor, né? Então eu acho que já é um passo o Abel admitir, pô, eu tô tentando mudar, eu tô querendo mudar, tal, né? Outra coisa que mudou é a tolerância zero em relação a advertências a árbitros. A CBF agora instruiu seus árbitros, assistentes e tal, a punirem toda e qualquer reclamação. Eu tenho muitas dúvidas se isso vai ser feito com todos os treinadores, se isso vai ser aplicado na prática. Nenhuma política de tolerância zero no esporte, eu acho muito complexo, eu acho muito complicado, porque o que vai ser interpretado como reclamação? Se o árbitro, se o treinador educadamente se dirige ao quarto árbitro, por exemplo, para fazer uma ponderação, para fazer uma observação, para fazer uma pressão, mas sem a gritaria, sem xingamentos, sem gestos espalhafatosos, isso vai ser considerado uma reclamação também? Isso vai ser passível de expulsão? Eu tenho medo, como a nossa arbitragem eu considero, em linhas gerais, incompetente, eu tenho medo do uso desse critério da tolerância zero. Tenho muito receio de ser aplicado com exagero, com extremo rigor, com desequilíbrio, com desigualdade, com o árbitro marcando o treinador. Ah, aquele ali já me encheu o saco em outros jogos. Então, se esse cara disser um A, eu já vou botar na rua. Eu tenho medo disso. Eu não gosto do tolerância zero. Eu acho que a coisa deveria passar por uma reeducação dos técnicos. A coisa deveria passar por uma
por uma aproximação de árbitros e técnicos. Talvez fosse muito mais saudável árbitros conhecerem o dia a dia dos treinadores e estreitarem laços com eles. Treinadores conhecerem o dia a dia dos árbitros e estreitarem laços. Uns entendendo as dores dos outros, estabelecendo uma relação muito mais amistosa. Não é que é uma relação de amizade, de proximidade, que aí o cara não vai estar à vontade de aplicar a regra e de expulsar aquele. Não é isso. Não é isso. Mas integrar. Eu acho que são áreas que hoje estão em permanente conflito. E não deveria ser assim. Acho que todo mundo deveria, para o bem do futebol, entender as necessidades um do outro e aplicar as regras com bom senso, com equilíbrio. Não gosto do tolerância zero e não acho que vai dar certo. Acho que vai aumentar para muitos a sensação de perseguição, que é o que muito palmeirense acredita que acontece com o Abel Ferreira. Eu acho que em alguma medida acontece perseguição com o Abel Ferreira em vários campos. Na arbitragem, com um ou outro nome isoladamente, eu acho que pode acontecer. Na imprensa, com um ou outro nome isoladamente, eu acho que pode. E acho que acontece, não só acho que pode, como acho que acontece. Mas a gente não pode colocar tudo na conta da perseguição, porque tem uma parcela do Abel nisso aí. No comportamento, nas explosões, nos excessos que o Abel precisa domar. Então, não é só isso. Eu entendo a defesa que o palmeirense faz do seu ídolo, não tenho dúvida disso, não quero ensinar torcedor nenhum a torcer e a idolatrar ninguém. Não tenho essa pretensão. O papel do torcedor é apoiar e muitas vezes defender mesmo. Mas é preciso também, nessa defesa, olhar um pouquinho o outro lado da moeda, é verdade. Tá bom, pode ser que o Bruno Bosquilha, por exemplo, que expulsou o Abel na Supercopa, que estava envolvido no lance de sábado, o Bruno Bosquilha tem um histórico com o Abel que a gente precisa olhar com mais atenção. Eu acho que essas coisas acontecem. Eu acho que às vezes existem árbitros que podem entrar em campo com uma paciência menor, com um profissional com quem ele já tenha tido um desgaste anterior, porque acima de profissionais são os seres humanos. Eu sei que existe esse fator humano muitas vezes. Nem acho que isso pode ser necessariamente por má intenção, mas por algo da nossa natureza. Agora, tem o lado também do Abel, que a gente não pode ignorar. O Abel, ninguém vai inventar, ninguém vai expulsar o Abel, porque o Abel chegou, subiu do campo, deu boa tarde, só tá expulso. Não. Existe toda uma série de acontecimentos que podem levar àquilo. E cabe ao Abel evitar que esses acontecimentos surjam. Evitar, se você tem uma suspeita de perseguição ou de que a tolerância zero com você vai ser 10 vezes mais, evite dar um motivo para isso. Evite proporcionar a quem eventualmente, supostamente queira te ferrar, evite proporcionar a ele essa possibilidade. E é nisso que o Abel tem que trabalhar. Mas, como disse a presidente do Palmeiras, eu li isso hoje na Gazeta Esportiva também, presidente Leila disse assim, eu dou total carta branca, assim, o Abel é vencedor, ele sabe o que faz na beira do campo, e eu acho também que, diante dos benefícios, não faz sentido o Abel tomar uma dura de ninguém no Palmeiras. O presidente chegar, Abel, brincadeira, hein, 7 expulsões, 37 amarelos, não acho que é o caso, acho que é algo muito menor perto da trajetória do Abel. Mas também não é o caso da gente chegar aqui e dizer, tá bom, o Abel pode tudo. Também não é assim. Bom, é só a minha opinião sobre o assunto. O que você pensa sobre Abel Ferreira, sobre as expulsões, sobre a arbitragem do Brasil? Fica à vontade nos comentários pra gente trocar ideia. Boa segunda-feira, boa semana pra todo mundo. Valeu pelos 80 mil inscritos. Rumo aos 90 mil. Deixa o like no vídeo se você ficou até o final. E tchau.